que é o dia da primeira aula, vai fazer todos os cursos, esses 5, e mais aí todos os 70, mais de 70 cursos também da Voz e Dados aí completamente de graça. Então, o membro da comunidade faz todo um arcabouço, né, de treinamento sem pagar absolutamente nada. Inclusive, ele pode variar o profissional, né? Um faz um treinamento, o outro faz outro, um faz projeto FTTH, outro faz MTCNA, outro faz Huawei, outro faz Fibra 360, outro faz projeto em linha, outro faz gestão de inadimplência, outro faz reversão de cancelamento, outro participa da mentoria, o dono do provedor faz tributação. Então, nós somos a maior plataforma disparado de treinamentos para provedores de internet. Então, tudo totalmente gratuito para os membros da comunidade. Bom, vamos fazer agora o que eu prometi para vocês no início da live, né? Que é as etapas da mentoria. Isso aqui é a parte assim mais útil, vamos dizer assim, da aula de hoje, tá? Útil que eu digo é para a vida profissional de vocês, e vocês vão ver só um pouquinho de tudo, tá? Ó, o WConnect aí já quer se tornar membro da comunidade. Fala com a Ana aí ou com a Rosângela, tá? Que já pode se tornar membro aí hoje mesmo, tá? Inclusive, tu pode selecionar vários funcionários para fazer vários treinamentos pelo período de 1 ano, tá? E depois a Ana ou a Rô te contam uma surpresa aí que a gente está preparando para a comunidade. A gente só não lançou ainda porque a gente está gravando os treinamentos, tá? A gente vai ter uma surpresa que vai economizar milhares de reais para quem for membro da comunidade. Milhares de reais por ano, tá? Para membros da comunidade, tá? Economia mesmo, economia, dinheiro que tu gasta hoje, ou que tu teria que gastar hoje, que tu não vai gastar se for membro da comunidade. Depois a Ana e a Rosângela te contam aí a surpresa. Essa surpresa vai vir oficialmente daqui umas 2 semanas, ou 3, e ela é exclusiva, acho que meados de julho, ela vem prontinha para vocês, e ela vai economizar milhares de reais aí para as empresas de vocês. Depois a Ana e a Rosângela contam aí para vocês a surpresa que a gente está preparando para os membros, só para os membros da comunidade. Quem não é membro não vai ter direito, tá? Que é uma coisa que a gente está preparando para economizar aí milhares de reais para vocês. Bom, pessoal, etapa 1, tá? Reversão de cancelamento. Quais são, então, os 4 pilares da retenção, tá? A pré-venda, obviamente, tá? Eu já vi o pessoal dizer que só a pré-venda reverte cancelamento. É mentira, não é verdade. A pré-venda é uns 20% a 25% do processo todo. A outra parte do processo é ter, pelo menos na empresa de vocês, pelo menos, tá? Os provedores pequenos que me ouvem agora, pelo menos 2 agentes de retenção treinados, de preferência um homem e uma mulher, porque uma das técnicas que a gente dá lá é a técnica do homem-mulher, mulher-homem, por causa de toda aquela questão cultural, que o homem foi cuidado por uma mulher, e a mulher tem no homem uma questão de segurança e tal. Toda essa questão cultural aí é importante que seja um casal de preferência, tá? Pode ser 2 homens? Pode ser 2 mulheres? Pode, mas é interessante que pelo menos esse treinamento de reversão de cancelamento primeiro seja passado para um casal, para que a gente possa fazer um joguinho de, eu quero falar com o gerente, ou vou te passar para o meu gerente, e eu possa fazer uma escalada do cliente para uma posição mais alta, e ele ter aquela sensação de que ele está falando com quem manda. Isso é muito importante. É a primeira coisa que as operadoras pecam, que os bancos pecam, que os cartões de crédito pecam. Não dão a devida importância que o cliente merece. Nem que essa importância não seja uma questão nem de autonomia. Claro que a gente lá no curso recomenda que o agente tenha autonomia, mas ele tem que ter status, é o que eu chamo de status de gerente. Ele não precisa nem ser o gerente na carteira de trabalho, mas ele tem que ter o status para o cliente, ele tem que ter o status de gerente. Para isso eu preciso ter pelo menos 2 agentes de retenção treinados dentro da minha empresa, dentro do meu provedor. Preciso de 2 agentes de retenção. A outra coisa que a gente bate muito forte é no call to action, tá? No CTA. É meio difícil de dizer em português, é chamada para ação. Eu tenho que ter chamada para ação correta para cada fase. Eu preciso largar o CTA correto para me engajar com o cliente em cada fase. A fase que ele está pé da vida, quando ele liga. A fase que eu faço o raporte, que daí já vem a técnica de reversão. O raporte nada mais é do que acompanhá-lo
na reclamação, chorar junto com ele, contar uma experiência positiva e tentar trazer ele para a fase 2. A fase 2 é aplicação da programação neurolinguística, né? Captura das dores do cliente, qual é a dor do cliente. Depois eu vou chegar no próximo slide, que é o diagrama das dores, né? E aplicar o antídoto, tá? Eu aplicando o antídoto, depois que eu me aliei com ele no raporte, já é 50% do caminho andado para evitar o cancelamento, tá? Então, eu faço um raporte, depois eu entro com o PNL, com a programação neurolinguística, para disparar gatilhos na cabeça dele, capturar as dores dele e aplicar os meus antídotos, tá? Depois, eu vou entrar com a técnica da venda imperfeita, que é fazer com que o cliente se sinta mal ao cancelar. Então, a venda imperfeita é provocar no cliente, como eu já tô conhecendo a dor dele, eu já estou caminhando com ele, né, lá no raporte, eu já estou conhecendo a dor dele, e eu já dei o antídoto para ele. Na venda imperfeita, eu entro com essa terceira técnica, que é constranger, no bom sentido, né, constranger o cliente no sentido de que ele está prejudicando, ao cancelar o link, ao cancelar o acesso, ele está prejudicando o agente de retenção. Ele está, portanto, prejudicando alguém, porque ninguém quer prejudicar ninguém. Isso é uma característica do cérebro humano. Ninguém quer prejudicar ninguém. Então, a técnica da venda imperfeita consiste em fazer o cliente pensar que ele está prejudicando o processo, que ele está dificultando a vida do agente que já é amigo dele. Então, aqui não dá tempo de explicar tudo isso, como é que funciona na prática, mas lá em alguns cursos a gente faz até um brainstorm, assim, faz até uma simulação, né, do processo de cancelamento, né? E a quarta técnica é a mais difícil de todas de implementar, é a mais complicada de todas de implementar, que é a questão por isso que eu gosto tanto de dar esse curso, tá? Porque é uma coisa que vocês nunca, quem está me ouvindo aqui pela primeira vez, nunca ouviu falar nisso aqui, tá? Nunca ouviu falar. Isso aqui foi uma coisa que a gente desenvolveu do zero, tá? Que a gente aplicou, que a gente já testou e que funciona. Eu não vou dizer que 100% dos casos, mas funciona em muitos casos. A última técnica é a questão do apelo para a emoção, tá? Se nada mais der certo, apelo para a emoção, tá? Não vou ter tempo de explicar aqui bem, mas nada mais é do que dizer para o cliente que sente muito porque ele está nos prejudicando. Ali no PNL, tá? Tem uma coisa muito legal, que é o diagrama da retenção, que eu vou mostrar aqui para vocês, ou também chamado de fluxograma da retenção. Então, chamada telefônica, né, é uma outra coisa que a gente bate muito aqui, a tecla, né? A gente não aceita, por exemplo, cancelamento no provedor por e-mail, não aceita aquela caixa cancelamento, arroba, lá, se tu tem, deleta ela, já deleta amanhã, tá? Apaga tudo que tem nela, acaba com aquela caixa lá. A gente só aceita cancelamentos nos provedores que são nossos alunos, só aceita cancelamento por telefone, tá? Por telefone ou pessoalmente, porque essas técnicas aqui podem, claro que agora na pandemia está mais complicado, mas essas técnicas elas podem ser aplicadas por telefone ou pessoalmente. Por WhatsApp e e-mail é bem complicado, tá? É bem mais complicado. Claro que daí tem essa questão do tempo como uma variável a favor do cliente. E a impessoalidade, uma outra variável a favor do cliente. Então, vai vir uma chamada telefônica ou uma presença física. Aí vamos usar a técnica do gerente, né? Homem fala com mulher, mulher fala com homem, né? Então, sempre o outro vai ser o gerente, vai ser o profissional de retenção adequado para atender. Se for um homem que ligou, vai ser uma mulher que vai atender. Se for uma mulher que ligou, vai ser um homem que vai atender. Tá? Não é sexismo nem nada disso, mas é só uma questão cultural isso aqui, tá? Uma questão cultural, tá? Não tem muito problema se for o mesmo sexo, mas se for outro sexo é bem melhor, tá? Vai passar por um profissional de retenção treinado, que a partir de que ele fizer o nosso treinamento, ele vai ser treinado, tá? Depois ele vai ouvir o cliente de 2 a 3 minutos, que é um processo onde o cérebro do cliente se cansa e coloca para fora todas as dores, todos os motivos, né? Nessa hora ele faz o raporte, que é aplicar o PNL e se solidarizar com o cliente. Então ele tem que se solidarizar com o cliente, com a dor dele, né? Então ele tem que se solidarizar. As dores são
normalmente para acesso, né, 95% dos casos vai cair nessas 4 aqui, tá? Só se, sim, ele recebeu cobrança dobrada, ele tá pé da vida com alguma coisa administrativa que não vai cair aqui. Mas assim, ó, velocidade, estabilidade, preço e falta de cobertura. Ele vai cair numa dessas 4, tá? E aí eu tenho os antídotos para todas as... Então, a gente tem que ter autonomia para largar o antídoto, né? Largar o antídoto do veneno. O veneno vai cair na velocidade, vai cair na estabilidade, vai cair no preço, ou vai cair na falta de cobertura. Vai cair numa dessas 4. E ele vai, então, usar uma estratégia de reação que a gente já treinou ele para fazer. Então, essa estratégia de reação já está na cabeça do agente de retenção, já está, então, decorada, ou pelo menos bem entendida. Ele vai ter autonomia. Vocês, donos de provedor e supervisores, vão dar autonomia para ele oferecer alguns benefícios que a gente descreve lá no curso quais são e como funcionam. Obviamente, à medida que vocês vão aplicar, se vocês vão dar 5, 10, 15, 20%, nós não vamos entrar nesses detalhes lá, ou se vocês vão instalar outro roteador de graça, ou cobrar, né? A gente até recomenda que cobre, né? Nem que seja em 10 vezes, mas cobra. Desconto na fatura, a gente não vai dizer se é R$1 ou se é R$100 o desconto, mas a gente vai colocar lá alguma coisa. Visita técnica, a gente também não vai dizer se vai ser amanhã ou se vai ser na semana que vem, mas ela tem que ser uma visita técnica rápida para resolver o problema. E a questão dos planos, né? Se eu posso dar um salto, se a dor for velocidade, né? A reação tem que ser um salto imediato para um plano mais rápido, então. Então, normalmente, o cliente cai em uma dessas dores. O cliente cai em uma dessas questões. Se vocês já estão raportados ali com ele, né, já estão solidarizados com ele, que seria a palavra em português, né, solidarizados com ele, ele vai acabar se abrindo. Em 3, 4, 5 minutos, como diz ali, entendendo as dores dele, ele vai acabar se abrindo. Ele se abrindo, ele cai numa dessas 4. Ele caindo numa dessas 4, eu tenho alunos que até marcam, tá? Tem isso aí impresso, né? Marcam uma dessas 4 e já tem a estratégia de reação desenvolvida e praticamente decorada. E aí acabam aplicando ali o antídoto e acabam revertendo o cancelamento com bastante facilidade, ou com relativa facilidade. Então, por isso que esse treinamento funciona tão bem assim. Ele acaba... boa parte, claro que não todos, mas boa parte dos assinantes acaba cedendo. Tá? Boa parte, olha, vocês vão se impressionar com a quantidade de clientes que acaba cedendo.